queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador eterno, retomando hoje, quarta-feira, a nossa série de estudos bíblicos. Temos falado esta semana, aliás, 3 semanas, esta a quarta semana, ao todo 20 estudos sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Hoje, quarta-feira, lembrando que este é o nosso momento especial de oração. Já oramos juntos hoje às 8 horas da manhã, já oramos juntos hoje ao meio-dia e agora, 18 horas também estaremos orando juntos. Mas antes, estes 10 breves minutos de estudo bíblico para nós estarmos fortalecendo a nossa fé na Palavra de Deus e na pessoa do Senhor Jesus. Lembrando que hoje é quarta-feira e daqui a pouco, às 8 horas da noite, nós também estaremos participando do culto de oração. Hoje é quarta-feira e às 8 horas da noite, o nosso culto de oração, quando toda a igreja participa, enviando os seus motivos de oração, e tem sido uma bênção. Eu convido você e sua família a participarem conosco. Muito bem, dito isso, vamos ao texto básico do nosso estudo bíblico de hoje, quando temos falado, repito, sobre esta série de estudos com o tema Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Efésios capítulo 5, versículo 25. Aqui está escrito assim: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu vou reler. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Muito bem, falamos segunda-feira sobre perseverança. Na terça-feira falamos sobre morte e hoje falaremos sobre a igreja. O que é a igreja? O que a Bíblia diz sobre essa doutrina, esse ensino? A palavra igreja, no original grego, significa aqueles que foram retirados para fora, ou aqueles que saíram. Naturalmente que isto tem a ver com a comunidade de fé. A igreja é constituída por aqueles que saíram do mundo, deixaram o mundo, abandonaram a velha vida de pecado e agora pertencem a um novo mundo, um novo reino. Pertencem a Cristo Jesus e apenas estão peregrinando por esta terra, apenas estão passando por aqui durante um pequeno espaço de tempo. A igreja, então, é esta comunidade, a congregação, o ajuntamento dos homens de Deus, das mulheres de Deus, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. E é importante dizer que nós temos 2 igrejas. Nós temos a Igreja Universal de Deus, que é aquela composta de todos os salvos, de todas as denominações, de todos os tempos, desde sempre. Então esta é a igreja invisível. E nós temos a igreja local. A nossa igreja, por exemplo, é uma igreja local. A primeira igreja batista de Macaé, que tem nome, que tem endereço, que tem um templo onde as pessoas se reúnem, etc, etc. Então é importante nós estarmos entendendo isso. Quando falamos sobre igreja, temos a igreja que é universal e reúne todos os salvos de todas as denominações, raças, línguas e países de todo o mundo, em todo o tempo. Também temos a igreja local, que é aquele lugar específico com um nome determinado, onde algumas pessoas se ajuntam e estão reunidas em comunhão para servir a Deus, para louvar ao Senhor e buscar a sua vontade também. A igreja, portanto, é ao mesmo tempo invisível e invisível. Temos uma igreja que é invisível e uma igreja que é visível. Uma igreja que nós podemos ver e uma igreja que nós não podemos ver. Aquela que nós podemos ver é fácil definir, É fácil dizer onde ela está. Mas a igreja invisível, só o Senhor Jesus, só Deus é que sabe quais são os membros dessa igreja invisível. A igreja tem uma dimensão espiritual e, portanto, é invisível,
e tem uma dimensão física quando ela então é visível. A igreja invisível é aquela que só Deus vê, e a igreja visível é aquela que nós podemos ver. Por isso que é muito importante nós estudarmos a parábola do joio e do trigo. Jesus estava falando sobre a igreja. E ele estava falando que a igreja ela é constituída ao mesmo tempo do joio e do trigo. O trigo representando aqui nesta metáfora, neste símbolo, os crentes autênticos, verdadeiros, genuínos. E o joio representando aqueles que, embora estejam na igreja, alguns até batizados, membros da igreja e tal, mas não são salvos, não são crentes e não estarão no céu com Jesus. A igreja está cheia de textos relevantes que falam sobre a igreja e mostram o que é a igreja e aquilo que Deus deseja que a sua igreja seja e faça. Quando uma pessoa tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, essa pessoa recebe o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus começa a dar direção. A Bíblia diz que ele começa a dar desejos, vontades. O primeiro é de se batizar. O segundo, de ser membro de uma igreja. Todo salvo ele sente esse desejo, tem essa necessidade de se batizar, obedecendo a uma ordem dada por Jesus e estar em comunhão com o povo de Deus, com o corpo de Cristo, que é estar reunido em ajuntamento com os outros salvos também. Temos várias metáforas falando sobre a igreja. A igreja é chamada na Bíblia de família, a igreja é chamada de corpo de Cristo, a igreja também é chamada de videira, a igreja é chamada de noiva, né, do Senhor Jesus, de santo sacerdócio. Também, às vezes, a Bíblia vai chamar a igreja de templo, de oliveira, de campo. E cada ilustração dessa, cada metáfora, fala um pouco sobre o significado, o conceito que a Bíblia quer trazer para nós sobre a igreja. Mas uma pergunta importante a ser considerada neste momento, quando estamos falando aqui sobre a doutrina bíblica, o ensino da palavra de Deus sobre a igreja, é: como saber se uma igreja é de fato uma igreja de Deus? Como saber se uma igreja é de fato uma igreja de Cristo Jesus, uma igreja bíblica? Bom, primeiro, ela deve ser uma igreja que prega a palavra de Deus. A Bíblia deve estar no centro da mensagem, da doutrina, do ensino. Segundo, esta igreja deve pregar a Cristo Jesus. O Cristo Jesus que nasceu, que aqui no mundo viveu, foi morto na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, né? E outras coisas que nós podemos observar. Essa igreja ora e ora a Deus em nome de Jesus. Essa igreja canta hinos de louvores a Deus na pessoa do Senhor Jesus. Essa igreja busca ser dirigida, presidida, orientada, conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Essa igreja tem dons espirituais. Essa igreja produz o fruto do Espírito Santo de Deus. Essa igreja vive a experiência do evangelismo e missões. Essa igreja faz ação social. Esta igreja, enfim, tem como centro máximo da sua história, da sua existência, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também é uma marca que é distintiva para a verdadeira igreja de Jesus, e isso é visível a nós, quando ela está obedecendo às duas ordenanças de Jesus, né? A primeira ordenança, a celebração do batismo bíblico, e a segunda ordenança, a celebração da ceia do Senhor. Há diferentes igrejas locais, devemos respeitar as diferenças que há de costumes, de hábitos, de práticas, de culturas, mas é importante que nós estejamos atentos a essas coisas que são centrais, principais e que determinam se uma igreja é uma igreja de Jesus mesmo ou se essa igreja é uma seita, é uma heresia, e nós não podemos colocá-la, incluí-la no rol onde estão o nome das igrejas verdadeiras do Senhor Jesus. Muito bem,
Amanhã nós vamos continuar, vamos prosseguir com esta série Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Vamos orar agora, daqui a pouco também às 8 horas, o nosso culto de oração. Toda a igreja está convidada, venha você também orar conosco. Um grande abraço, Deus continue abençoando você e toda a sua família também.